Boa noite, pessoal. Mais uma noite no PGM Presença de Deus, que é um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajubi. É muito gratificante para nós, é muito gratificante para mim em particular, poder compartilhar esta palavra de Deus com vocês. Espero que vocês também estejam sendo abençoados por essa palavra e que a cada dia a gente seja transformado por ela. É por isso que nós estamos neste canal, é por isso que nós estamos nessa vibe, para deixar a palavra transformar a nossa vida. É possível, para que nós nos tornemos pedras vivas, como fala no texto de hoje, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Ali nós encontramos Pedro escrevendo uma carta, e o teor do início desta carta é um apelo à autenticidade. É um apelo a um retorno dos filhos de Deus, dos cristãos verdadeiros, a voltar a tomar o leite racional. O que significa dizer voltar a deixar Jesus ser o centro. Jesus é a nossa fonte, é a fonte do nosso existir, é a fonte do nosso viver. Importante entender essa questão, porque nós estamos vivendo um tempo de confusão, um tempo em que nós não sabemos quem é e quem não é, quem é filho e quem não é filho, quem é igreja e quem não é igreja, quem é crente e quem não é crente. É um tempo de grande confusão, onde o joio está misturado completamente ao trigo. Mas tem coisas que vão nos discernir, coisas que vão nos fazer diferentes, né? Dentre as coisas que nos fazem diferentes, que nos fazem filhos ou não filhos, digamos assim, filhos ou criaturas, é o fato de eu ter recebido a transfusão de sangue. Quando eu aceito Jesus, eu sou refeito espiritualmente, recriado em Cristo Jesus, e recebo a cobertura do sangue de Jesus, que me perdoa de todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Eu recebo a justificação, porque Ele derramou o caro sangue dele na cruz do Calvário. É como se eu tivesse recebido uma transfusão de sangue. Eu me torno uma nova criação, uma nova criatura, eu me torno filho em Cristo Jesus. Isto é um distintivo em mim. Então, se você tiver dúvida de quem é ou de quem não é de Deus, tente perceber se essa pessoa recebeu a transfusão de sangue, se ela aceitou Jesus de todo o coração dela e recebeu o perdão por meio do sacrifício vicário de Jesus na cruz, que significa recebeu a transfusão de sangue. Amém? Eu recebi a transfusão de sangue. Você recebeu a transfusão de sangue? Você recebeu o perdão na tua vida? Esse é o primeiro passo para alguém afirmar que você é filho de Deus, para alguém afirmar que você é crente verdadeiro, que você é cristão de fato, porque tem tanta comédia por aí, tem tanta gente se dizendo, se enchendo com a boca cheia de vaidade, de altivez, batendo no peito: eu sou servo, eu sou cristão, eu sou filho. E são agentes secretos, estão trabalhando para o outro.
Então, nesse tempo de confusão, um distintivo nosso, e distintivo não é algo exterior, não é uma farda que eu coloco, não é uma bandeira de partido que eu coloco na cara. Distintivo é coração, distintivo é de dentro para fora, é regeneração. Recebi o perdão? Ok, recebi a transfusão de sangue. Oh glórias, porque Ele me amou, porque Ele morreu por mim, porque Ele ressuscitou e eu o recebi na minha vida. Eu recebi o perdão, eu recebi a cobertura do sangue dEle, do poderoso sangue dEle. Eu me tornei filho. Primeiro distintivo. Mas tem muita gente que recebeu a cobertura do sangue, que foi perdoado, que se achegou, que o recebeu, porém a semente ficou à beira do caminho. O semeador saiu a semear, a semente ficou entre os espinhos, não tomou raiz, né? Recebeu o perdão, mas não recebeu a regeneração, sabe? Quando eu sou transformado em Cristo Jesus, é como se eu recebesse o DNA de Deus. É uma coisa profunda, é uma transformação profunda que acontece dentro de mim, de dentro para fora. Então, tem muita gente que recebeu a transfusão de sangue, mas não deixou o DNA ser mudado. DNA fala de coisa profunda. DNA ácido desoxirribonucleico, que está lá dentro da célula, né? Eu tenho o ácido desoxirribonucleico, o ácido ribonucleico. A gente está usando uma metáfora aqui para dizer que a mudança que Deus provoca na nossa vida é profunda e é de dentro para fora. Eu fui recriado em Cristo Jesus, eu fui recriado conforme o segundo Adão, por isso eu recebi a regeneração, por isso eu recebi o DNA de Deus, por isso eu fui colocado nas regiões celestiais, por isso eu fui transportado para o reino dos filhos do seu amor. Você vê que todo o mover é dele, eu aceito. Não aceito passivamente, eu quero mais. Não é só o trabalho dele, é trabalho dele em cooperação comigo. Porque cada vez que eu recebo um pouco, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ser transformado, eu quero ter meu entendimento renovado. A gente não pode parar no meio do caminho, por isso que a palavra nos chama de pedras vivas. Vós são pedras vivas, não é uma pedra posta, não é um pedregulho sem utilidade que está ali para ser usado por todo tipo de gente de má índole. Eu vi uma igreja que chama Comunidades Pedras Vivas. A igreja é uma comunidade de pedras vivas. Amém? E importante então, recebi a transfusão de sangue, deixei ele mudar o meu DNA, tá? E o que acontece depois? Acontece é que eu exerço um sacerdócio santo, como está lá no versículo 5. Lá no versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados para... por isso nós somos edificados, casa espiritual. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, né? Se eu recebi a transfusão de sangue, se eu deixei Deus mudar o meu DNA, então eu recebo o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito dele dentro de mim. Então meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar do meu corpo, amém? Não adianta ficar se expondo aí achando que é super crente, que é super filho, que é super cristão. Nós estamos sujeitos a ficar doentes se não cuidarmos da nossa saúde, se não cuidarmos da saúde do nosso corpo. Amém? Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, então eu tenho que cuidar do templo, tá? Segunda coisa no versículo 5. No versículo 5, eu sou edificado casa espiritual, eu exerço um santo sacerdócio, um sacerdócio santo. Isso significa que eu fui chamado para intermediar. Por meio da minha vida, pessoas vão conhecer Jesus. Por meio da minha vida, pessoas vão se achegar a Cristo. Então, eu exerço meu santo sacerdócio, o mesmo sacerdócio que Jesus
exerce. Jesus é o nosso sumo sacerdote, nosso único meio de chegar até Deus. Ele é o caminho. Então eu exerço um sacerdócio à maneira de Jesus, e Jesus exerce a maneira de Melquisedeque, que não é um sacerdócio hereditário que foi passado via consanguínea. Eu recebi esse sacerdócio porque eu recebi o sumo sacerdócio dentro de mim, e ele me capacita a ser um sacerdote na minha casa. Então eu exerço um santo sacerdócio. Amém? Primeira coisa, entendo que meu corpo é o templo do Espírito Santo. Segunda coisa, eu exerço um santo sacerdócio. Terceira coisa, no versículo 5, e eu ofereço sacrifícios espirituais. Sabe o que são sacrifícios espirituais? É sacrifício de obediência. Hoje eu não tenho que levar um pombinho, um boi para ser sacrificado, para perdoar. Hoje eu já recebi o perdão pelo sangue de Jesus. Jesus foi o Cordeiro Imaculado. Jesus foi imolado naquela cruz para eu receber o perdão. Então meu sacrifício hoje é de obediência aos meus líderes, obediência à minha igreja, obediência à palavra de Deus sobretudo. Então eu preciso trazer sacrifício de obediência, né? Se eu recebi a transfusão de sangue, se eu deixei Deus mudar o meu DNA, né? Se meu corpo é o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo está dentro de mim, se eu exerço um santo sacerdócio junto à minha família, porque ele me passou essa missão e eu recebi ele na minha vida, então meu próximo passo é oferecer sacrifício de obediência. Não é ser um crente marrudo, não é ser um crente desobediente, não é ser um filho mimado. Eu preciso trazer os meus sacrifícios de obediência, as minhas entregas diárias, orando, jejuando, comparecendo na igreja quando minha carne não quer ir, como minha alma não quer ir para a igreja, eu vou em obediência a Cristo. Trazer cativo a obediência de Cristo à tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Tá? Você recebeu a transfusão do sangue? Você deixou Deus mudar o teu DNA? Então você vai ser templo do Espírito Santo. Você vai exercer um santo sacerdócio e vai trazer sacrifícios de obediência, né? Que diz lá no versículo 6, sacrifícios espirituais. Não é sacrifício de tolo, é sacrifícios espirituais. São entregas que eu trago e Deus aceita, e Deus se alegra e muda a minha existência. Amém? Que Deus te abençoe. Seja uma pedra viva, não seja um pedregulho que as pessoas usam, que os políticos usam, né? Que todo mundo manipula tentando extrair uma utilidade. Não, você é pedra viva. Nós somos cavados da pedra de esquina que é Cristo, né? E tudo que é de Deus se move e tem vida. Se a tua vida está parada, se está criando limo sobre as tuas águas, volta a buscar na fonte eterna que é Cristo. Assim você receberá a transfusão do sangue, assim o teu DNA será mudado, assim você será o templo do Espírito Santo. Assim você vai exercer um santo sacerdócio e vai trazer sacrifícios espirituais de obediência junto à tua igreja, junto à tua casa. E isso que diz o quanto você é filho ou não é. Amém? Não é uniforme, não é bandeira, não é simplesmente ter a Bíblia debaixo do braço. É deixar Deus transformar a tua vida. Amém? Aí não vai haver confusão. Aí você vai ser autêntico. Aí você vai ser verdadeiro.
Amém? Que Deus te abençoe e receba essa palavra na tua vida, que você seja transformado de glória em glórias. Amém? Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Manifesta a tua presença na vida desse meu querido irmão que está me ouvindo, que ele te receba na vida dele, que ele receba a transfusão de sangue e o perdão que vem pelo sangue, Pai, e que ele deixe o Senhor mudar o DNA dele, que ele seja, Pai, um sacerdote, exerça um sacerdócio santo, que ele traga ofertas e sacrifícios espirituais, Pai querido, e que ele seja o templo do teu Espírito Santo, e que isso transforme a vida dele, Pai, e a vida da família dele. É isso que eu oro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, meu querido.